Pronto, tá focado aí? Tá focado? Show. Então vamos lá. Bem, vamos começar a aula com a resolução de mais uma integral definida. A integral de 0 a 1 de x2 sobre a raiz quadrada, tá? De 1 mais x3. Integral dx. Então, para resolver essa integral, você precisa de uma primitiva dessa função, certo? Então, vamos achar essa primitiva. A primitiva é dada pela integral indefinida. Pela integral indefinida, que é a integral de x2 sobre a raiz quadrada de 1 mais x3. E para resolver essa integral, você faz a mudança de variável, né? E aqui, tudo indica que isso vai dar certo, ó. Chama U de 1 mais x3. Com isso, du é quem? Du é 3x2 dx, ok? E agora você ajusta aqui na integral, tá? Para aparecer o 3x2, você vai multiplicar, você vai escrever 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x3. Esse x2 você traz para dentro do dx, para junto do dx, multiplicando por 3. E para não haver alteração de valor, você divide por 1/3, ok? Isso é para você fazer a mudança agora, porque vai ficar o quê? 1/3 de 1 sobre a raiz de U, deu, certo? Isso porque isso aqui é o U, enquanto isso é deu, certo? Então daí você vai ter o quê? Você vai ter que a integral de 1/3 de U elevado a menos 1/2, deu. Raiz de U é U elevado a 1/2, vai para o numerador, né? Com U elevado a menos 1/2. Então isso aqui fica 1/3, tá? De U elevado a menos 1/2 mais 1, que dá 1/2, sobre 1/2, tá? Mais uma constante. Então você fica com o quê? Que vira 2/3, né? 2/3 da raiz quadrada de U. Certo? Mais uma constante. Mas quem é U? Se não 1 mais x3. Porque a integral é em x. Eu quero a função cuja derivada é em x de x2 sobre 1 mais x3. Melhor, o conjunto de funções, né? Então isso fica 2/3 da raiz quadrada de 1 mais x3. Mais uma constante. Pronto. Então você tem uma primitiva dessa função aqui. Logo, a integral de
Então, logo, a integral de 0 a 1 de x2 sobre raiz quadrada de 1 mais x3, integral em x, é 2/3, tá? 2/3 da raiz quadrada de 1 mais x3 de 0 a 1. Então isso dá o quê? Dá 2/3. No 1 fica 2/3 da raiz quadrada de 2 menos 2/3 da quanto? 2/3. Certo? Então acabou. Mas vocês verão agora que eu não preciso resolver essa integral definida resolvendo em separado a integral indefinida. Eu posso fazer a mudança de variável, essa mudança de variável que eu faço na integral indefinida, ela também pode ser feita na integral definida. Como? É um teorema que tem. Mas para falar desse teorema, eu vou falar primeiro das funções de classe CK. Nós já vimos o que significa uma função ser n vezes diferenciável no número real. É ela ter todas as derivadas até ordem n nesse número real, tá? É o número real pertencer ao domínio da n-ésima derivada, porque em verdade você tem a definição da n-ésima derivada, qualquer que seja o n natural. Lembrando que a 0ésima derivada de uma função é a própria função, por definição, tá? E você diz que uma função é n vezes diferenciável no número real p, quando p pertence ao domínio da n-ésima derivada, certo? Você diz que uma função é n vezes diferenciável num conjunto x, quando o conjunto x está contido no domínio da n-ésima derivada. E você diz que uma função é n vezes diferenciável quando o domínio da n-ésima derivada é o próprio domínio da função. Agora você tem a definição de uma função ser de classe Cn. Então vamos ver a definição aqui. Sejam n natural, n é um número natural, f uma função e p um número real. Nós dizemos que f é de classe Cn em P quando f é n vezes diferenciável em P e a n-ésima derivada de f é contínua em P. Aí você tem com isso a definição. Sejam n um número natural
f uma função e x um subconjunto de R não vazio. Está aparecendo aqui, ô Cristiano? Aqui, essa linha está aparecendo? Tá? Na última, a linha onde eu estou escrevendo, está aparecendo? Tá. Não vazio. Nós dizemos que f, tá, é de classe Cn em X quando f é n vezes diferenciável em X e a enésima derivada é contínua em X. Então, quando uma função tem todas as derivadas até a ordem n no conjunto X e a enésima derivada é contínua em X, você diz que a função é de classe Cn em X. Tá. E por fim, seguinte definição: sejam n um número natural e f uma função, tá? Ponto. Nós dizemos que f é de classe Cn quando f é n vezes diferenciável, quando f é n vezes diferenciável e ser n vezes diferenciável é ser n vezes diferenciável em todos os pontos do seu domínio, lembrando. E a enésima derivada é contínua. Ou seja, a enésima derivada é contínua no domínio de f. Tá? Então, você vê aqui, como exemplo, as funções polinomiais, elas são de classe Cn, qualquer que seja n pertencente aos naturais. Tá? As funções polinomiais, como exemplo, as funções polinomiais, elas são de classe Cn, qualquer que seja n, natural. Claro, porque a derivada de uma função polinomial é outra função polinomial. E toda função polinomial é diferenciável. Então, as funções polinomiais são de classe Cn, qualquer que seja n natural. Aí, antes de continuar, outro exemplo, a função, você já sabe, né? A função
f de R asterisco em R, dada por, tá? Dada por f de x igual a 1 sobre x, né? Qualquer que seja x diferente de zero. Ela também é de classe Cn, qualquer que seja o n natural. Classe Cn, qualquer que seja o n natural. Vocês estão lembrados? Essa função ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja n, pois f é n vezes diferenciável qualquer que seja o n natural, e a nésima derivada de f em x, que está lembrado, é menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, vezes n fatorial sobre x elevado a n mais 1, tá? Qualquer que seja o x diferente de zero, e qualquer que seja o n natural. Tá certo? Quer dizer, que dá uma função contínua, né? Dá uma função contínua. Então, outro exemplo, as funções seno e cosseno são também n vezes diferenciáveis, são de classe Cn, né? São de classe Cn, qualquer que seja o n natural. Agora, veja essa função, ó. Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a x2 vezes o seno de 1 sobre x, se o x é diferente de zero, e como seno zero, se o x é igual a zero. Tá? Olha aqui essa função. Esse é um exemplo de função que é diferenciável, mas não é de classe C1. Ou seja, ela é uma vez diferenciável, mas a derivada não é contínua. Tá? Porque ela vai ser diferenciável no zero, mas a derivada no zero não é contínua. Então observe. Observe esse exemplo. Quanto tempo aí, Cristiano? Quanto tempo? Encerra e começa outro.